Salve pessoal da Quadrinho Comics, meu nome é Lucas e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo do canal e como tema desse primeiro vídeo não poderia ser algo diferente disso daqui. Coleção Clássica Marvel Volume 1, o espetacular Homem-Aranha. Essa história de quadrinho, né, produzida, licenciada pela Panini, né, ela que trouxe essa coleção, traz as primeiras histórias do Amigo da Vizinhança, tá? Tem 144 páginas e traz 6 histórias dele, tá? Tem a primeira aparição dele, quando ele ganha os poderes dele, muito legal toda essa questão, porque mostra bem a origem do personagem, o núcleo dele, a sociedade em qual ele está inserido e todas essas questões, tá? Eu achei muito legal isso, porque normalmente a gente vê ele bastante em cinemas e meios de streaming, e normalmente, né, os diretores, né, para conseguir trazer a trama que eles querem, eles fazem algumas adaptações, né, que fogem da história original. Então, para quem gosta dessa questão de autenticidade e originalidade, essa história de quadrinho é muito legal porque ela traz tudo isso, entende? O Homem-Aranha é uma criação do Stan Lee e do Steve Ditko, ok? Tem algumas participações do Jack Kirby, né, também. Aqui, pelo que eu vi, ele participa de algumas histórias e dispensa apresentações, né? São pessoas que realmente contribuíram muito para o mundo dos quadrinhos. Eles só têm criações excepcionais, né? E falando um pouco mais da comic em si, é muito legal ver. Aqui a gente tem o Peter Parker no dia a dia dele. Isso é muito show. Sabe por quê? Porque a gente consegue entender que ele é um ser humano, entende? Que ele é uma pessoa normal, que ele tem uma vida normal, que ele tem problemas normais. E os poderes dele servem apenas para mostrar e para majorar todas as questões morais e de princípios que ele tem, saca? Então é muito legal ver que, apesar de ele ter ganhado esses superpoderes, ele não deixou de ser quem ele é, entende? Tem uma história aqui até que ele se sente um pouco, como eu posso dizer, ele tem confrontos mentais, porque os poderes dele com certeza são únicos, entende? Ele poderia roubar um banco, poderia fazer tudo que ele quiser, ele poderia virar um super vilão, mas ele entende que ele não pode ser esse tipo de pessoa, ele tem que ajudar a sociedade, ele tem que contribuir com o planeta, e isso é muito legal porque tudo isso vem de princípios que o tio Ben, que a tia May ensinaram a ele e que ele foi cultivando ao longo dos anos, entende? Na primeira história, a gente vê um pouco mais da origem dos poderes dele, que é muito legal. Uma questão que eu vejo que não é tão explorada nos filmes, por exemplo, é a questão estudantil dele, tá? Aqui a gente tem bastante das relações dele com os colegas dele de faculdade, tá? Inclusive, ele é muito menosprezado por essa galera, ok? Uma coisa que, às vezes no filme eles botam uns NPC genérico e passa batido e tu não consegue nem sentir ódio do coleguinha dele, entende? E aqui, pelo que eu li, eles estão os colegas dele estão na maioria das histórias, entende? Então eles são um fator, sim, muito importante na criação e no molde do caráter do Peter Parker. Isso eu acredito que, se fosse bem utilizado em filme, poderia trazer ainda mais relações interpessoais do personagem, o que agregaria demais, entende? Tem também a apresentação de alguns vilões dele. Tem os vilões que rouba a galinha, entende? Esses vilões mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo. Cadê? Ó, aqui tem um vilão do primeiro escalão dele, né? O Abutre, a apresentação do Abutre. Ok? Muito legal essa história. Tem também a apresentação... Ó, esse aqui é o famoso ladrão de galinha. Consertador. Pra mim foi muito legal, porque eu nunca tinha escutado sobre ele. E como eu sou um leitor iniciante, né? Eu comecei a colecionar comics esse ano. Pra mim é bem legal conhecer até mesmo esses vilões de segundo, terceiro escalão. E a forma como o Peter lida com eles, né? Tem também... olha, Dr. Octopus, a apresentação do Dr. Octopus. Muito legal. É bom ver
Homem-Aranha aqui também mostra que ele é um ser humano, entende? Ele não é nenhum super deus ou semideus, entende? Na maioria dos casos ele começa tomando uma paulada dos vilões, tá? E ele vai tendo pensamentos e vai raciocinando de forma que ele possa achar um meio de combater todos eles, entende? É muito legal, porque mostra que um fator de superação mesmo, entende? Que se ele não pensasse, se ele não tivesse esse poder de se reinventar, né, no caso, ele tomaria pau e pau atrás de pau, entendeu? E isso é muito legal, porque mostra como eu disse no começo do vídeo, o fator humano dele. Tem a apresentação do Homem-Areia também. Tem uma participação também do Doutor Destino, vilão do Quarteto Fantástico, muito legal. Inclusive, tem uma história aqui bem legal, acho que eu achei uma das mais legais desse volume, que o Quarteto Fantástico faz uma aparição, entende? O Peter Parker está bem no começo da carreira dele, e ele tenta impressionar o Quarteto Fantástico, entende? Com o intuito de entrar no Quarteto Fantástico. É muito legal, assim, é uma coisa que eu não esperava, entende? Porque eu achei que ia ser só questões do Homem-Aranha mesmo, mas é muito legal ver que nesse primeiro volume eles já trazem bastante história com outros personagens, né, do universo Marvel, ou como eu falei, o Quarteto Fantástico, o Doutor Destino, e isso é muito legal, entende? Eu acredito que essa história em quadrinho aqui, essa comic, é para todo público, entende? Se tu começou hoje, se tu começou 10 anos atrás, essa que tu vai gostar dessa história em quadrinho. Resgata as origens do personagem, o começo, tem toda a questão do desenho daquela época, entende? Tem toda a questão da forma de roteiro que eles utilizavam na época. É muito legal tudo isso, ainda mais para quem não vivenciou aquele tempo, entende? Como eu, por exemplo, é muito legal ver a forma como os roteiristas e desenhistas pensavam no super-herói naquela época, entende? Então, inclusive, o pessoal gostaria de... uma menção ao pessoal da Panini, porque o Stan Lee, quando ele fez isso daqui, fez essa história em quadrinho, perdão, uma maneira de falar, teve essa história do camaleão aqui, que tem um confronto com o camaleão, ele escreveu o nome de Peter Parker errado, tá? Ele colocou Peter Palmer, o Stan Lee, por confusão, né? Enfim... e o pessoal da Panini trouxe isso também. Eles colocaram também Peter Palmer nesse primeiro volume, aqui nessa situação que aconteceu isso. E eu achei muito legal, porque a Panini mostra o respeito, né, até pelo erro do criador. E traz muita autenticidade à obra, entende? Eu acho isso de extrema grandeza e realmente valoriza todo esse quadrinho. Então... Pra mim, essa história em quadrinho, com a coleção clássica Marvel, volume 1, Espetacular Homem-Aranha, tá mais do que aprovada. É uma baita história em quadrinhos para qualquer um, qualquer idade, em qualquer estágio de leitura de comics. E com certeza vocês vão adorar, pessoal.